Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar neste final de semana. Tenho o privilégio de trazer como último programa ao vivo, inédito, tenho o prazer de trazer um empresário da nova geração. A partir do sábado que vem teremos uma repetição de programas apresentados nesse ano, né? Porque daí o programa entra em férias, entramos em férias. Então, fecha o programa de chave de ouro, porque é um empresário vencedor e, além de tudo, uma pessoa da melhor qualidade, boa gente, coração muito maior que ele e que tem uma história bonita para contar. Tenho o prazer de trazer o Nomes e Marcas de hoje, o empresário Sandro Zanata Triques. Sandrinho, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação enorme estar aqui falando nesse horário. Sou ouvinte assíduo desse horário, né? Sempre procuro aprender com os entrevistados. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez na Som Maior e obrigado pelo espaço. Prazer tê-lo conosco e é um privilégio fechar o ano contigo aqui, falando contigo, contando um pouco da tua história. Me conte como começou. Se nós tivéssemos o The Voice, eu te diria, Sandro, conta um pouco da tua história. Então, Adelor, vou fazer uma breve introdução aqui da minha história com relação ao comércio em si, que é a minha profissão hoje, comerciante, né? Me sinto como não só empresário, mas comerciante. A família vem lá um pouco lá atrás, né? Dos meus avós, dos meus pais, família tradicional italiana. Meus avós maternos de Uruçanga, paternos de Criciúma. E sempre acompanhando o dia a dia deles nas atividades profissionais deles. Então, eu sinceramente eu não sei quando que foi o ponto de partida que eu comecei a trabalhar, mas para mim era uma diversão, né? Naquele momento, criança, acompanhando eles no comércio já. E dali para frente eu acho que foi uma coisa muito natural. Você começou pela padaria ali? Eu comecei na padaria. Padaria alguém ali? Exatamente, comecei na padaria, né? Fui caixa da padaria, trabalhei na produção da padaria. E... Novo, Sandrinho? Eu desde quando era criança eu ia lá para a produção da padaria e o pessoal, os padeiros, brincavam comigo, me sujavam de farinha e tal. E eu adorava estar naquele ambiente, me sentindo útil naquele momento, né? Eu queria fazer, queria estar junto, queria, né? E muito apegado nos meus pais, nos meus avós. E participava. O Sandro é filho, para quem não está ligado, o Sandro é filho da Dona Olga, que tem um ponto tradicional em Uruçanga, bem na frente da matriz, bem na esquina ali. 58 anos de comércio, né? 58 anos 58 ali. anos de comércio já. Que todo mundo em Uruçanga conhece como a padaria da Dona Olga. Isso, na época meus pais eram casados, meus avós começaram o negócio e depois meu pai, né? Junto com a minha mãe. E hoje, até hoje, minha mãe continua, né? Junto com meus irmãos. Então, eu comecei muito cedo ali, né? Vivenciando aquilo ali, né? Adelor. E daí pra frente, daí as outras coisas vieram naturalmente com meus gostos, com o meu estilo de vida, com o que o mundo foi me apresentando, né? Então, era para ti ser padeiro. Poderia. Para ti ter uma panificadora, para ti ter um bar, né? Poderia. Por que tu migrou para esse lado do comércio, loja... Skate, música, arte... o skate surgiu para mim no final da década de 80, né, que teve um boom aqui no mundo naquela época e no Brasil e na nossa região não foi diferente. E eu ganhei o skate do meu pai com 8 anos e comecei a pedir para o meu pai me levar na pista de Tubarão, que era uma pista que tem até hoje, a pista, uma das pistas mais antigas do Brasil, fica bem no centro de Tubarão. E dali para frente eu acho que foi uma história desenrolando, né, naturalmente. E num dia, os jovens da época, eu e meus amigos da minha faixa etária eram os menores da turma, né? E os jovens da época estavam construindo uma pista de skate em Uruçanga, bem como em Criciúma, teve muita pista aqui de skate que muita gente não conhece ou vale a pena ressaltar. Teve uma pista, um half pipe, que se fala até hoje, e na época era muito comum, uma modalidade do skate muito praticada na época. Teve um half pipe no Marista, teve um half pipe no Criciúma Clube, teve um half pipe no CIS, teve um half pipe no Mampituba, teve um half pipe no campeonato dos campeonatos mais tradicional do Brasil, na prefeitura já naquela época, porque Criciúma sempre foi uma referência no skate nacional. Tivemos editores de revistas aqui de Criciúma,
videomakers de Criciúma, fotógrafos de Criciúma. Então na época já se fomentava muito, Criciúma já é um ponto fora da curva dentro do skate. E daí comecei a praticar e tal. E daí em 1990 Uruçanga construiu a primeira pista de skate da cidade, pública daí, enfim. E de lá corri meu primeiro campeonato em 90 de skate, participei lá, né, brinquei com a galera. E dali em diante foi participando dos eventos. Meu avô me levava para andar de skate, meu pai me levava para andar de skate já na época, minha mãe. E foi uma coisa natural. Daí, dali veio a música, 1994, quando o Uruçanga sediou uma etapa do Campeonato Brasileiro. E que daí veio muita informação. Na época a gente não tinha internet, né? Não tinha tanta rapidez da informação como a gente tem hoje, né, Delor? E daí foi um boom, assim, porque daí vi bandas, conheci música, daí fui pro lado da música também, e de lá, desde então, foi naturalmente levando a parte profissional, mas poderia ser padeiro também. A banda até hoje sobrevive, toca até hoje? A banda a gente tenta se encontrar, né, todo mundo nas suas funções, né, mas depois a gente foi, através da banda, né, a gente, banda e skate paralelo, e daí comecei com a marca, minha primeira marca, minha primeira, meu CNPJ, eu abri com 18 anos, né? Então, antes de começar a faculdade, daí comecei a faculdade, fui estudar em Porto Alegre, foi a banda inteira para Porto Alegre estudar. E o teu primeiro CNPJ era do quê? Era de confecção também. Confecção de marca já de surf e skate, banda, já promovia os eventos, já fazia... Metido já? Era metido, né? Empreendedor, não sei se era empreendedor, metido um pouco de cada, né, Delor? E eu fico muito feliz, né, de poder contar, né, de estar agora com 43 anos e já ter né, uma história grande, assim, de comércio, de experiências. A gente vai ter as coisas boas, as coisas negativas, a gente vai evoluindo como pessoa, né? Porque o Brasil não é para amadores, né, como a gente fala, né, a gíria. É difícil, né, a gente tocar uma empresa, né? Liderar pessoas, honrar compromissos. Então eu fico muito feliz de estar nessa idade aqui, de ter tido muitas experiências. Fui fazer comércio exterior daí na Unicinos, me formei em Porto Alegre, depois morei 2 anos em Londres, né, onde profissionalmente me acrescentou muito. Saí de Londres com uma carta de recomendação de uma das maiores companhias de restaurantes da Inglaterra, né. Então eu sempre digo que Londres foi um divisor de água para mim, e fico muito feliz, assim, e pela oportunidade que eu tive de crescer lá, né? Como diz a gíria, lá o filho chora e a mãe não vê, né? Quando tu é jovem, assim, tá longe da família não é fácil, né? Então foi um aprendizado muito grande, uma escola muito boa, assim, de profissional. Que frase, hein? Lá o filho chora e a mãe não vê. Quando a gente está distante da família, né? A família está sempre nos acolhendo, né, Delor? E quando a gente começa muito cedo, parece meio que uma fantasia, descobrir o mundo e tal, mas chega um momento que... dificuldades, né? A gente está sozinho, né? Difícil, solidão... Passar o Natal sozinho, né? Incerteza, será que vai dar certo, será que não vai? O que eu estou fazendo aqui? Isso, então eu fui muito determinado a aprender e trabalhar e construir. E depois voltei. Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei 2 anos, na Inglaterra, né? E daí terminei minha faculdade de comércio exterior, e daí comecei com, de fato, abrindo uma loja, porque até então a gente só trabalhava no atacado, né? A gente lançava as coleções, né? Ia para os amigos que já tinham loja na época, ia vendendo, tal, de sacola na faculdade. Chegava lá em Porto Alegre, abria a mala cheia de roupa que levava daqui. Pô, galera, até hoje, né, as pessoas continuam com esses amigos, continuam como clientes, agora de uma forma um pouco mais profissional, né? Claro. Através de um e-commerce e tal, enfim. Por que o nome Rock City? A Rock City surgiu já... É bom, sinal, o nome é o Rock City surgiu já do movimento, muito engraçado, engraçado, né? Uma coisa natural, né? Engraçado num bom sentido, mas surgiu do movimento aqui de Criciúma, não foi o Sandro que criou a Rock City, foi um movimento na época que a gente, como tu falasse, né, um pouco metido já, nós éramos já metidos para a época, um pouco evoluídos, né, de repente, e a gente trazia já as bandas de fora. Pô, a gente trazia as bandas de São Paulo para Criciúma, a gente trazia as bandas de Curitiba, trazia a banda dos Estados Unidos,
trazia várias bandas, e daí começou a pipocar assim na época, pô, mas chegava a tour, lançava a tour da banda, e as pessoas começavam a se questionar, por que essa banda aí só vai, pô, vai tocar em Curitiba, São Paulo e Criciúma, tipo assim, um ponto totalmente fora da curva, né? E a gente sonhadores, né, nós sonhadores, bairristas e gostar da nossa região, fala, pô, vamos transformar isso aqui, vamos viver aqui. Não precisa a gente sair daqui para ir lá. Claro. Porque a gente tem que valorizar o que é nosso aqui também. E daí começou um burburinho, pô, mas como é que os caras vão tocar em Porto Alegre, São Paulo e Criciúma? Porque Criciúma é Rock City. Começou uma expressão Rock City, Rock City, Rock City. Daí a gente começou a fazer, na época a minha primeira marca se chamava No Gás, né, que era uma marca de skate surf. Porque é gíria, no gás, tá sempre correndo, pá, né, fazendo as manobras radical e tal. A música que a gente tocava era rápida, então, né, tinha todo esse contexto. Bom nome também. Foi uma história bem bacana, assim. Foi, até hoje eu encontro pessoas com roupa, vestindo no gás. Tenho o prazer de falar, Sandro, essa roupa que eu comprei contigo na época de sacola lá que tu vendia lá de casa em casa e tal. Falei, pô, olha que bacana, né, cara? Que gratificante, né? Como marcou. E daí a Rock City começou desse movimento. Por que Criciúma Rock City? Não, porque Criciúma tem as bandas, porque Criciúma tem show. Trazia banda de jazz, de blues, de rock, de ska. E foi tornando... Tem uma gurizada enfesada lá que faz. Tem a galera que se movimenta. Aqui nós temos... Ousada, corajosos, né? E que movimenta, né? Que quer produzir, que realmente quer viver o sonho. Tanto é que no Marista, na época rolou um festival, um dos maiores festivais do Brasil, 2 dias com 20 bandas. As principais bandas do Brasil, banda da Argentina, tocou aqui, que a gente fez o Festival da Cultura Independente, junto com o Rodrigo Barata, meu amigão. E nós já pensamos, acho que nós era um pouco fora da curva, né, Dalor? Acho que a gente já tinha essa veia empreendedora dos ancestrais, né, de fazer acontecer, de empreender. Então foi uma coisa bem natural, assim, migrar o nome da No Gás para Rock City. E até hoje estamos aí, né, 12 anos de Rock City já. 12 anos de loja Rock City ou 12 anos de confecção, de produção? 12 anos, foram 10 anos de No Gás e 12 anos já de Rock City, 22 anos no total. 22 anos no total, de loja e produção e confecção. Produz aqui em Criciúma ou em Uruçanga? Produzimos em Criciúma. Em Criciúma. A gente sempre procurou parceiros, como a gente não tinha condição, né, de ter uma indústria de facção, uma indústria têxtil. A gente sempre procurou parceiros, que a nossa região é uma região polo, né? Isso. A gente sabe grandes empreendedores e marcas que a gente tem daqui, que são referências a nível de Brasil, né? Então a gente começou devagarinho, comecei comprando rolo de tecido, levando na costureira, amiga da avó, amiga da mãe, fazendo os adesivos. A nossa banda tocava com as roupas, começamos a patrocinar, dar roupa para os amigos usarem, e foi naturalmente crescendo assim, até chegar no momento que, pô, daí virou profissão, né? Claro. Daí virou negócio. Né? Virou negócio. Daí 15 vezes na Califórnia, né? Feiras internacionais, buscando conhecimento, sempre ligado no que o movimento, né, acontece até hoje, né? Nós estamos vivendo uma era diferente, onde o skate e o surf são esportes olímpicos. Naquela época o skate e o surf não tinham o espaço na mídia que a gente tem hoje, né? Não tinha aceitação dos pais como tem hoje, né? Vocês não tinham essa estrutura que tem hoje aqui em Criciúma, que é quase a capital do skate do estado, aqui no Paço Municipal, no Parque Altair Guide aqui. Hoje nós temos pista pública em Cocal do Sul, reformada, pista pública em Uruçanga, uma das mais... Nós fizemos o campeonato mais tradicional do Brasil e do mundo em Uruçanga. Nossa, maravilha. Né? Então é uma referência, né? Criciúma com essa nossa pista, com o nosso parque, nível mundial, né? A gente sonhava com isso aí, idealizava isso daí, né? E toda a região hoje tem um movimento já natural, porque eu vejo que é a primeira geração de pais skatistas, né? Então os filhos que querem andar de skate hoje já tem um pai do lado, já tem professor, já tem um espaço determinado para andar, para acolher. Então o legal disso também, da tua caminhada, além do sucesso, o legal é que tu conseguiu fazer do que te dá prazer,
né, do teu esporte, o teu hobby, que te dá prazer, conseguiu fazer o teu negócio, né, e fazer a tua vida, a tua atividade econômica, né, que é o skate, o skate, o surf, a música, e isso tu transformou num negócio, tudo junto. Exatamente. Porque tem muita gente que gosta de tudo isso e é médico. Exato. Seria dentista, é padeiro. Isso, exato. Hoje em dia a gente vê diferentes classes profissionais andando de skate, bem como jogar futebol, né? O Adelor, jornalista, bate a sua bolinha com os amigos, enfim. Isso. Então o skate, né, vem proporcionando isso, né? De uma forma muito bacana. Porto Alegre inaugurou a maior pista da América Latina em termos de tamanho, né? Então assim, pô, Floripa virou capital nacional do skate, né? Muita coisa evoluiu, né? Garopaba, enfim. Qual foi o segredo do teu sucesso? O que tu sempre teve em mente, assim, ó, para que o meu negócio dê certo, eu tenho que cuidar disso aqui e daquilo ali? Pô, Adelor, tem duas situações que eu vejo assim como empreendedor, né? Uma é sonhar, o sonho é diferente, muito diferente, distante do idealizar, né? A gente sabe das dificuldades de empreender no Brasil, de ter linhas de crédito, de ter imposto. Eu comecei vendendo de sacola, né, Adelor? Né? Sinceramente, eu comecei com toda a humildade realista, vendendo de mão em mão, dos amigos e tal. E até chegar num ponto assim que fui dando peitaço e fui metendo a cara mesmo e acreditando no meu sonho. Daí que a gente começa a acreditar e perseverança, né? Eu acho que o segredo aqui pra gente, eu acho que é a perseverança, né? Porque é uma montanha russa, né? Né? A gente adora, eu vejo que tu é um profissional que ama isso aqui também. Então o difícil é tu tirar o Adelor, né, profissional e viver a vida pessoal, o Adelor, pessoa física, da pessoa jurídica, eu acho que é o mais difícil, né? É verdade. Mas quando a gente consegue unir os dois, eu acho que o amor acima de tudo, né? O fazer acontecer. E fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta e tu almejar as mudanças do mundo na tua sociedade, eu acho que é o maior legado que a gente deixa. E eu acho que nos momentos mais adversos, foi ali que eu acho que é ali que a gente busca força, né? Quando tu leva uma pancada assim, bem forte, tu fala assim, mas eu não tenho mais força, mas no outro dia tu tá aqui de novo. É o primeiro a chegar, o primeiro a abrir a porta, vamos lá galera, vamos motivar, vamos, ó, esquece isso daí foi ontem, vamos pra cima e seguimos o jogo, né? Eu acho que isso daí eu acho que é a maior virtude da gente que ama o que a gente faz e consegue ter o nosso estilo de vida de acordo com a nossa profissão. Ô Sandro, por que o skate? Quebrou quantas vezes? Quebrou no sentido físico, né? Quebrou braço, perna, quantos tombos? Imagina, skate, velho. Adelor, eu sempre falo para meus amigos assim, né? A gente diz no trânsito que a Kombi, a tua cara é o para-choque, né? No skate tu não tem nem para-choque, né, meu? Ô Adelor, é uma situação assim, até inusitada, porque muita gente tem essa percepção do skate, né? Isso. Mas eu vejo mais amigos se machucando jogando futebol do que andando de skate. É mesmo? Eu vejo mais ruptura de ligamento no futebol, né? Ruptura de ligamento no joelho, como é que se diz, no tornozelo, enfim. É um risco como todos os outros esportes, né? No motocross, vamos supor, no BMX, né? Enfim, vai jogar vôlei. Teve um amigo que jogando tênis se machuca, né? Tem uma ruptura de menisco, enfim, de ligamento cruzado, enfim. Mas foram vários, né? Tem muitas cicatrizes, né? E eu sempre digo assim que tem proteção também, né? E o skatista, eu acho que ele sabe do limite dele, né? As crianças, tu vê as crianças assim totalmente, como é que se diz o termo da palavra? Não tem tanto medo, né? Eles se arriscam, se jogam tanto, mas tu vê uma criança, né? Se recupera rápido, eles caem, levantam então assim, são meio inconsequentes, o nome da palavra, né? E estão ali, tu vê crianças mesmo hoje em dia, menino de 10, 11 anos, sendo quase skatistas amadores, né? Então, graças a Deus não tive muitas lesões assim, traumáticas, a ponto de
ficar muito tempo sem praticar. Eu acho que o que me deixou mais longe do skate mesmo é a profissão. Teve momentos que eu abdiquei de praticar o skate pela profissão. Pelo fato de estar 10 horas dentro da empresa, 12 horas dentro da empresa, pelos compromissos assumidos também, e daí tipo assim, tu não ter cabeça para praticar a hora que tu chegar, tu não ter naquele momento a condição de falar assim, não, agora eu vou ter o meu tempo de andar de skate. Então teve alguns momentos que eu acho que o que mais me afastou, mas depois, graças a Deus, né? Mas hoje ainda pratica? Eu tenho uma pista em casa, né? Eu construí o meu parquinho, né? O meu parquinho tá lá, junto com a bateria, junto com, né, os instrumentos musicais. E gosto de recepcionar meus amigos, praticando, né? A gente dá aquela suada, depois, né, confraterniza, fala sobre skate, assiste campeonato junto, acompanha o mercado. E graças a Deus também, hoje em dia, a gente tem vários grupos de WhatsApp que tu consegue já ter, quinta-feira nós vamos na casa do amigo tal, terça-feira no grupo na casa do amigo tal, final de semana vamos para a prefeitura. Minha galera chega na prefeitura sexta, sábado e domingo, 7 da manhã já tem a turma do grupo já mandando foto, estamos aqui na praia, falando de skate e tal. Então eu acho que são momentos, né, Delor? Momentos que a profissão te afasta um pouco daquilo ali e tu sabe que é necessário tu te dedicar mais para depois conseguir desfrutar um pouco mais no futuro, né? Eu acho que Olha para frente, tu tem uma carreira que é marcada pela ousadia, né? Tu tá sempre à frente do tempo, né? Tu tá sempre adiante, tá sempre acelerado. Olhando, como para usar o termo da tua marca antiga, tá sempre no gás, né? Sempre no gás. Olhando para frente, o que tu imagina, o que tu projeta? Bom, Adelor, até estava comentando antes de entrar no estúdio com o Tadeu, que é um grande amigo meu aqui e acompanhou bastante a nossa trajetória, que assim, esse ano foi um ano marcado por muitas conquistas, eu acho. Da minha parte é um ano que está terminando assim com muita alegria no coração, assim, porque a gente vê, de 2 anos para cá, a gente tem uma pista, um lugar público em Criciúma, a qual eu me sinto muito honrado de ter participado um pouco do processo da execução da pista, né, de articular, enfim, de mostrar a importância para os políticos de Criciúma ter um espaço adequado para a prática do skate, certo? E daí então a gente teve 2 etapas já de circuito nacional na nossa cidade, e esse ano foi um ano bastante diferente porque o skate, eu gosto muito de trabalhar o social, sabe? Eu acho que a Rock City tem uma marca muito forte social, assim, na nossa sociedade. E esse ano a gente começou no projeto, junto com a FEBE, um projeto que eles abraçaram a ideia, né? E hoje a gente atende o projeto mais de 150 crianças. Nossa, que legal. Né? Então é um ano que, como diz a gíria, assim, eu penso muito nisso. Eu acho que um ano conturbado, né, de política, Copa do Mundo, as pessoas meio se atropelando, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia, eu acho que eu penso na frente nesse sentido. Eu acho que a gente precisa do esporte, precisa da educação, que é a base da nossa sociedade. Não adianta a gente ficar discutindo ideias se a gente não olhar para as crianças, né? Então, eu vejo o skate e a Rock City trabalhando muito. Meu sonho é ter um instituto no futuro onde a gente possa recepcionar essas crianças, dar um encaminhamento para essas crianças. A gente chega hoje ali, crianças que estudam no bairro da Juventude e vão praticar skate, né? Junto com o projeto social também chamado Prefa Kids, onde a gente, capitaneado pelo Cris, a gente coleta peças de skates usadas e a gente transforma em sonhos para essas crianças. Maravilha. Então eu acho que a gente tem que pensar assim, a parte comercial, né, junto com o site, junto com essa evolução do e-commerce, que também para nós na pandemia foi aonde a gente viu mesmo que estava à frente do mercado. Daí entra o Sandro, empreendedor e com um pouco de visão de repente, como lá atrás, quando criança, que quando começou a pandemia, a gente já tinha um e-commerce, a gente já tinha uma equipe de marketing, a gente já tinha uma equipe de rede social, a gente já tinha um estúdio fotográfico dentro da empresa, a gente já tem equipamento. Então começou a pandemia, a gente já estava
Já tinha o seu caminho alternativo. O nosso caminho alternativo, que isso daí a gente foi buscar conhecimento lá fora, né? Como eu falei várias vezes na Califórnia, e já visualizava isso daí, que a tendência, o comportamento dos jovens, o comportamento, a mudança de comportamento ia chegar. E eu acho que a pandemia foi um catalisador, né? Um acelerador para que aquela coisa meio bairrista nossa, de ir no centro no final de semana, continua, né? Mas a gente tinha que oferecer serviços diferentes para aquela outro tipo de perfil de cliente que não gosta de ir, ou prefere, ou não tem tempo, né? Antigamente a gente tinha um sonho dentro da Rock City que a gente botou, se chama entrega hardcore. Pô, por que o termo hardcore? Pô, porque o hardcore é uma coisa pesada, rápida, tal, ágil, né? Uma coisa para frente. E a gente, eu não me lembro, antes de a gente começar a fazer as entregas por motoboy. E conseguimos hoje, a gente atende toda a região. Se você estiver em Araranguá, né? E precisar, preciso comprar um presente para um amigo, para uma pessoa, você entra no nosso site, compra o presente e aprovando a venda ali, está em motoboy, está em Araranguá em 1 hora com motoboy. Maravilha. Então a gente começou a expandir desse jeito também, que favorece, né? A gente tem um serviço diferenciado. E hoje funciona super bem, depois eu vi outras empresas também adotando e tal, mas o pioneirismo é legal, né? Claro. Tu ser pioneiro é importante, né, Delor? Tu ter a visão na frente, depois o que vem tá tudo certo também, mas tu ser o pioneiro, e nisso aí foi uma sacada dentro. E quando chegou a pandemia, né, não podia sair, nós já estávamos com e-commerce, então eu procuro fazer essas duas conexões, deixar a marca social, né, o que o skate pode trazer, o esporte, o skate que é o que a gente pratica, mas patrocinamos inúmeros tipos de esporte na Rock City, música, na arte, enfim. Porque a música, a arte, o esporte bota todo mundo no mesmo nível, né, Delor? É verdade. Eu acho que, independente da classe social, isso, aquilo, né... Na música e no esporte está todo mundo no mesmo padrão. Todo mundo no mesmo padrão, então ali é fazer acontecer que dali vai gerar frutos para a nossa sociedade. Sandrinho, nós vemos um período, como tu citou antes, um período delicado, que foi da pandemia, um período difícil por várias razões, pela doença, né, pelo vírus, e também pelas disputas de divisões e tal. Depois nós vemos um período de eleição, um período muito contaminado, né, de eleição, muito dividido, tal, muito pesado, muito denso. Passamos essas duas etapas. Olhando para 2023, o que tu vislumbra para o ano? Delor, o que eu falo para os meus amigos? O que vem acontecendo na minha pessoa? Acordando cada dia mais cedo, indo dormir mais cedo, trabalhando igual. E a gente tem que, todo dia a gente teve, né, estamos passando por uma guerra na Europa, né? Isso. Então assim, nós empreendedores, comerciantes, sonhadores, a gente tem que estar atento no que está acontecendo no mundo, né? Então, ultimamente, com todas essas ações, tudo com esses fatos e acontecimentos, eu não tenho pensado muito além. Eu estou procurando pensar mais no dia a dia, mirando um pouco mais perto, vendo como que as coisas vão se movimentando para a gente começar a se movimentar também. Mas assim, não tem segredo, né? A gente tem que trabalhar, estudar, tem que, né, procurar trabalhar o lado espiritual, estar mais preparado para certos tipos de acontecimentos. Mas eu sou um cara que eu acredito muito, né? Eu sou um cara positivo. Eu vejo que a gente mora numa região aqui, então, né? Nesse estúdio maravilhoso da Som Maior, uma região privilegiada, né? A gente não pode reclamar, né, Adelor? A gente tem que ter pessoas e líderes, daí sim, líderes que realmente queiram fazer pela nossa região. Daí um pouco o lado sendo político, né? Mas a política nunca te... A política eu tive meu momento de candidato, né, a vereador, né, em Uruçanga. Pois é, mas já aquilo passou, lá atrás, faz o quê? 20 anos, 15 anos? Mais ou menos isso, né? 14 anos. E para frente? Não, continuo pensando. Boa. Continuo pensando. Eu acho que a gente não pode tirar o time de campo. A pessoa que torce por uma região, que tem capacidade, eu sempre falo, a gente não pode pecar por omissão, né? A gente tem que dar a cara para bater.
E eu, na política, eu gosto de debater política, acompanho política, escuto os programas, estou sempre antenado. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito, e lá em casa sou um pouco tirado para meio que da senhor de idade e tal, é porque eu escuto muito rádio, Adelor. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu escuto rádio do Colorado, que é a rádio que eu escuto jazz. Escuto rádio de San Diego, da Califórnia, que é para saber como é que está o movimento lá, as músicas que eu gosto. Escuto a Som Maior, escuto muito rádio gaúcha, escuto muito rádio Itapema FM de Florianópolis. Então assim, sou muito eclético na música. Até o meu Spotify ontem deu ali que eu escutei inúmeros tipos musicais desse ano, a retrospectiva, né? E eu acho que a rádio, como diz a propaganda da CAERD, é um bom meio de a gente aprender, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de perguntar. Sempre aprendi com os mais velhos. É uma coisa que eu não vejo muita juventude hoje fazendo, né? E a minha filha, procuro estar sempre junto com ela e falando, filha, assim, assado, né? Porque é importante estar com a avó, né? É importante estar com o vô, é importante estar com a tia, né? Para a criança, né? Para a gente fomentar e formar um caráter da criança, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. Eu vejo a política assim, eu estou sempre antenado, assim, adoro muito e quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. A gente não volta para Uruçanga lá. Novo ainda? É novo. Sandrinho, foi um prazer fechar o ano contigo. Como disse no início do programa, esse é meu último Nomes de Marcas inédito. A partir do sábado que vem, porque a gente entra em férias também, a partir do sábado que vem nós vamos começar a reprisar alguns dos programas feitos desse ano. Então, fechar o ano contigo é um privilégio, foi um prazer te ouvir, prazer te trazer aqui no Nomes de Marcas, ouvir a tua história e ouvir essa tua fala otimista, para cima, como diz a tua marca, no gás. No gás. Obrigado. É isso aí, Adelor. Muito obrigado, né? Desejar a todos um final de ano maravilhoso, né? Para todos. Bastante energias positivas, né? Que a gente comece um 2023 ainda melhor, né? Mais evoluídos e que cada vez mais a gente continue fazendo diferença na vida das pessoas e é isso aí. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e vamos em frente, né, Adelor? Pense nisso e vamos em frente. Pense nisso e vamos em frente. Sandro Zanata Treques, o Sandro da Rock City, foi nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Tamo junto, vamos pra frente. O programa volta no próximo sábado, aí com uma série de programas reprisados, uma série de programas que se destacaram ao longo deste ano. Bom dia.